A Batalha de Hastings é considerada um dos conflitos mais lendários e históricos da história inglesa. No centro do conflito estava o rei Harold Godwinson, lutando para defender sua coroa e direito como legítimo herdeiro ao trono inglês. Do outro lado estava Guilherme, o duque da Normandia, que afirmava que o falecido rei Eduardo, o Confessor, havia lhe prometido a sucessão. O que se seguiu não foi apenas uma batalha pelo trono, mas um momento que mudaria o destino da Inglaterra. Entre as imagens mais icônicas e duradouras da batalha está aquela encontrada na tapeçaria de Bayeux. Haroldo atingido por uma flecha no olho. Mesmo assim, essa cena dramática levanta uma dúvida. Isso de fato ocorreu? Os relatos da época oferecem versões diferentes dos acontecimentos e a verdade permanece envolta em incerteza. Então, quão feroz foi a luta em Hastings e, na verdade, como a batalha final se desenrolou? As fontes do período apresentam relatos conflitantes, deixando aos historiadores modernos a tarefa de reconstruir um momento da história que permanece contestado. Vou apresentar algumas das fontes em ordem cronológica, para ver como o material de origem sobre a batalha evoluiu e por que a história moderna nos mostra. A famosa morte de Haroldo com a flecha no olho, a propaganda normanda sugere que a flecha que matou Haroldo foi um ato de punição divina. Ao retratar a morte de Haroldo como consequência da vontade de Deus, os normandos buscavam legitimar a invasão de Guilherme, o Conquistador, e sua reivindicação ao trono inglês. Essa narrativa foi amplamente impulsionada pela percepção normanda de que Haroldo havia quebrado um juramento feito a Guilherme e, portanto, merecia a retribuição divina. Mas quão verdadeira é essa propaganda? E quão verdadeira é a narrativa da flecha no olho, que agora é apresentada como um fato histórico? Primeiro vamos olhar para a crônica anglo-saxônica. Guilherme, o conde, desembarcou em Hastings, e Haroldo veio do norte e lutou contra ele antes que todo o seu exército tivesse chegado. E ali ele caiu, assim como seus dois irmãos, Gert e Leofwine, e Guilherme subjugou esta terra. Não se fala muito sobre a batalha, talvez porque foi escrita pelo lado derrotado, que pode ter querido minimizar a derrota. Seu estilo de escrita é geralmente conciso. Após a conquista, os escritores podem ter enfrentado pressão política ou censura. Materiais perdidos ou edições ao longo do tempo também podem explicar a falta de detalhes. No entanto, esta é descrita como a fonte mais antiga da batalha, escrita em 1066. Depois vem a canção da Batalha de Hastings, considerada por muitos historiadores o relato escrito mais antigo da conquista normanda. Além da crônica anglo-saxônica, a canção diz assim: quando o duque avista o rei no alto da colina íngreme, seus homens pressionados são despedaçados. O duque convoca Eustácio dos francos. Então, limpando o campo de batalha como um segundo Heitor, o nobre herdeiro de Ponthieu, Hugo acompanha esses, sempre pronto para o dever. O quarto é Guilfardo, chamado pelo sobrenome do pai. Embora muitos outros se juntem, esses são os melhores entre eles. Haroldo é forçado a seguir o caminho de toda a carne. O primeiro, abrindo o peito dele através do escudo com sua lança, encharcou a terra com uma torrente jorrante de sangue. O segundo decepou sua cabeça abaixo da proteção do capacete, e o terceiro perfurou as entranhas de sua barriga com sua lança. O quarto decepou sua coxa e levou embora o membro cortado. O boato que Harold está morto se espalha pelo campo de batalha. Os ingleses derrotados recusam a batalha, eles pedem perdão. Vale notar que a canção da Batalha de Hastings não faz referência à suposta flecha no olho. Em vez disso, ela descreve a morte do rei Haroldo como resultado de um golpe de lança, seguido de seu corpo sendo brutalmente esquartejado pelos cavaleiros normandos. A obra é atribuída a Guy, um nobre de Ponthieu, bispo com educação monástica e administrador habilidoso intimamente ligado à corte francesa.
Mais tarde, ele serviria Matilde da Flandres, a rainha de Guilherme o Conquistador. Dadas suas ligações íntimas com a elite normanda e seu papel dentro dos círculos políticos e religiosos desse grupo. É curioso que ele omita a flecha dramática, uma imagem tão vividamente retratada na tapeçaria de Bayeux e que apoia a narrativa normanda estabelecida. Uma das imagens mais icônicas e marcantes da arte medieval aparece perto do final da tapeçaria de Bayeux, onde uma figura identificada pela inscrição bordada de Haroldo Rex é mostrada, atingido no olho por uma flecha e em seguida abatido em batalha. Esse momento, bordado em lã sobre linho no século XI há muito tempo, é interpretado como representando a morte do rei Haroldo Godwinson na Batalha de Hastings. A imagem é marcante. O rei que foi coroado em triunfo após a morte de Eduardo, o Confessor, agora derrubado por uma flecha normanda, um fim apropriado do ponto de vista normando para um homem que eles consideravam um usurpador. A flecha no olho tem vários significados. Em um nível, é uma morte brutal e física em batalha. Em outro, serve a uma função simbólica. Haroldo é derrubado não apenas em corpo, mas também em visão e em julgamento. No pensamento medieval, o olho era o portal para a alma. Ser cegado ou atingido no olho poderia sugerir punição divina, perda de discernimento ou retaliação por traição. Ou seja, a suposta quebra de juramento de Haroldo quando ele teria jurado fidelidade ao Duque Guilherme e depois reivindicou a coroa inglesa para si mesmo. No entanto, estudiosos continuam debatendo se a figura mostrada com a flecha é, de fato, Haroldo. Alguns argumentam que a cena do tapete é ambígua. Duas figuras jazem mortas sob a inscrição final, uma perfurada por uma flecha e outra sendo abatida por uma espada. É possível que a figura atingida pela espada seja Haroldo, ou talvez a flecha e a espada juntas representem um único momento de violência em uma sequência dramática. Independentemente da verdade literal, a imagem perdurou como uma poderosa peça de propaganda normanda. Ao imortalizar a morte de Haroldo dessa maneira, a tapeçaria reforça a legitimidade de Guilherme e a queda de Haroldo, não apenas como uma derrota militar, mas como o fim legítimo de uma promessa quebrada. Provavelmente criada na década de 1070 sob o patrocínio do bispo Odo, meio-irmão de Guilherme, embora outras fontes digam que foi a esposa de Guilherme, Matilde. A tapeçaria reflete a perspectiva dos normandos sobre a conquista, mas sua arte e ambiguidade deixam espaço para interpretação. E que uma única flecha, seja real ou simbólica, continua a capturar a imaginação quase 1000 anos depois. Os Feitos de Guilherme, Duque dos Normandos e Rei dos Ingleses, foi escrito por Guilherme de Poitiers, um padre normando que registrou a conquista normanda da Inglaterra. Seu relato sobre a Batalha de Hastings foi escrito, estima-se, entre os anos de 1071 e 1077. Em resumo, é isso que o texto diz sobre a Batalha de Hastings. Guilherme de Poitiers retrata o Duque Guilherme como um líder sancionado divinamente e escolhido por Deus para trazer justiça à Inglaterra. O Duque é descrito como corajoso, sábio e disciplinado em batalha. A liderança dele é vista como a razão da vitória normanda, e a gesta enfatiza que a vontade de Deus estava por trás do sucesso de Guilherme. Os ingleses, sob o comando do rei Haroldo Godwinson, são apresentados de forma negativa, orgulhosos, desorganizados e excessivamente confiantes. Poitiers descreve Haroldo como um perjuro, referindo-se ao seu juramento quebrado de lealdade a Guilherme. A implicação é que sua derrota foi um julgamento moral e divino. O texto apresenta um relato dramático e detalhado da Batalha de Hastings, incluindo o valor dos cavaleiros normandos, especialmente Guilherme em pessoa, que dizem ter lutado bravamente no auge da batalha. Os normandos fingem uma retirada tática para atrair os ingleses da posição forte no topo da colina, mudando o rumo da batalha. A intensidade dos combates, destacando que os normandos tiveram dificuldades para romper a parede de escudos inglesa,
mas acabaram conseguindo graças à disciplina e táticas superiores. Guilherme de Poitiers descreve a morte de Haroldo como particularmente violenta, mas não menciona a famosa imagem da flecha no olho. Em vez disso, ele diz que Haroldo foi morto e mutilado, sugerindo uma derrota horrível e definitiva. Um trecho traduzido, parafraseado em inglês moderno, diz que Haroldo, cercado por seus homens mais valentes, caiu lutando como convinha a um príncipe, defendendo seu reino e sua vida até o último suspiro. Novamente, esse relato, escrito apenas alguns anos após a batalha, embora favorável ao ponto de vista normando, não menciona nada sobre a flecha que atingiu Haroldo no olho. O Chronicon X Chronices é uma crônica em latim compilada no início do século XII, originalmente atribuída a Florencio de Worcester, mas agora amplamente reconhecida, como tendo sido completada e expandida por João de Worcester, um monge do priorado de Worcester. O cronista afirma que Haroldo foi morto em batalha junto com seus irmãos Gert e Leofwine, e que os normandos saíram vitoriosos. No entanto, não há descrição gráfica ou detalhada da morte de Haroldo. Não há menção a uma flecha no olho. Apenas afirma que o rei Haroldo, junto com seus irmãos Gert e Leofwine, foram mortos entre os inimigos em Hastings. Os normandos venceram, com muitos dos ingleses tendo sido mortos. O Chronicon é geralmente simpático aos ingleses e reflete a perspectiva de uma comunidade monástica que viveu sob o domínio anglo-saxão e testemunhou a dramática mudança política. Após a conquista normanda, João de Worcester não se entrega à propaganda normanda, nem glorifica excessivamente Haroldo ou Guilherme. A crônica, em vez disso, apresenta os eventos em tom cronológico e um tanto imparcial, embora demonstre uma sutil simpatia pela causa anglo-saxã. Os Feitos dos Reis dos Ingleses é uma obra do início do século XII sobre reis da Inglaterra, escrita por Guilherme de Malmesbury. Seu relato reflete o que parece ter sido uma tradição normanda crescente de que Haroldo morreu por uma flecha no olho. Na crônica, uma versão traduzida do texto afirma: enquanto isso, flechas dos arqueiros caíam ao redor do rei Haroldo, e ele, atingido no olho, caiu. Então, uma multidão de cavaleiros montados irrompeu e matou o rei ferido, e com ele o conde Gert e o conde Leofwine. Seus irmãos também pereceram. A flecha no olho é particularmente vívida e corresponde à imagem da tapeçaria de Bayer. A inclusão desse detalhe por Guilherme de Malmesbury ajuda a reforçar a legitimidade de Guilherme da Normandia e o caráter dramático da conquista. A flecha no olho pode ter sido um folclore que se solidificou como história. Guilherme era um historiador e contador de histórias, não apenas um compilador. Ele frequentemente infundia seus escritos com detalhes narrativos vívidos e reflexões morais, incluindo uma imagem gráfica e trágica da queda de Haroldo, que pode ter feito parte desse método dramático, tornando a morte mais memorável e simbólica. Guilherme de Malmesbury provavelmente disse que Haroldo morreu com a flecha no olho. Como a história já havia se tornado uma tradição estabelecida no início do século XII, ela carregava simbolismo moral, condizente com os valores medievais de justiça divina e acrescentava um drama vívido à sua narrativa histórica. A Historia Anglorum, que significa História dos Ingleses, é uma obra que retrata o período mais antigo da Inglaterra e o traz até os tempos modernos, encerrando-a com a ascensão do rei Henrique II no ano de 1154. Nela também é descrita a morte de Haroldo em Hastings. Ela afirma: enquanto isso, uma chuva de flechas caiu ao redor do rei Haroldo, e ele, atingido no olho, caiu. Então, uma multidão de cavaleiros irrompeu e matou o rei ferido, e com ele o conde Gert e o conde Leofwine, seus irmãos. Na época de Henrique, na primeira metade do século XII, a história da flecha no olho começou a circular mais amplamente entre escritores normandos e anglo-normandos. A versão em verso anglo-normanda da vida de Santo Eduardo, o Confessor, escrita na Inglaterra provavelmente no final da década de 1230,
ou, na década de 1240, é uma bela crônica com muitas ilustrações sobre os acontecimentos que ocorreram durante a vida de Eduardo, o Confessor, e os eventos após sua morte. Algumas teorias sugerem que Mateus Paris foi o autor, mas isso não pode ser verificado. A obra foi patrocinada pelo rei Henrique III. Ao final da crônica, na página 74, há uma ilustração da Batalha de Hastings, com Haroldo caído no canto inferior direito, atingido por uma flecha no olho esquerdo. Em meados do século XIII, a tradição da flecha no olho já era amplamente conhecida nas histórias normandas e anglo-normandas. Os artistas e escribas do manuscrito teriam sido influenciados por essa tradição. Eles tratariam isso como uma forma aceitável, se não factual, de mostrar a morte de Haroldo. Além disso, manuscritos medievais sobre a vida de santos frequentemente usavam imagens marcantes, até mesmo um tanto icônicas, para ensinar ou impressionar. A imagem da flecha é concisa e evoca uma resposta emocional forte. Nessa época, leitores e espectadores talvez já conhecessem a história da morte de Haroldo por outras fontes, tapeçarias ou tradições locais. Então, retratá-lo com uma flecha no olho atende às expectativas do público, reforçando a narrativa já conhecida. O próprio patrono da obra, o rei Henrique III, descendente de Guilherme o Conquistador, teria visto a imagem de Haroldo atingido por uma flecha no olho como um sinal de julgamento divino. Se confirmado, mostraria que Haroldo morreu por vontade de Deus e Guilherme, seu ancestral, foi escolhido para governar a Inglaterra. Ao fazer isso, reforçava sutilmente a legitimidade do próprio reinado de Henrique. Em meados do século XIII, a flecha no olho já havia se tornado uma história normativa. Mas será que era apenas propaganda, transformada em contos populares e depois em tradição simbólica? A história da flecha no olho não é apoiada pelas fontes mais antigas, nem mesmo por aquelas escritas pelos normandos, que tinham todos os motivos para amplificar uma morte tão vívida e simbólica. Em vez disso, ela surge décadas depois, provavelmente extraída de interpretações da tapeçaria de Bayer e da tradição oral. Ela foi então reforçada por escritores do século XII como Guilherme de Malmesbury e Henrique de Huntingdon, que trabalhavam em um contexto político normandizado e tinham incentivo para dramatizar. No século XIII, tornou-se uma história visual e mais simbólica, usada pela corte de Henrique III para justificar a linhagem normanda e seu direito divino de governar. Portanto, a história da flecha no olho não deve ser vista como fato, e sim como uma peça de propaganda normanda. Uma narrativa simbólica que serviu para legitimar a conquista, reforçar as falhas morais dos derrotados e dramatizar a justiça divina. Na minha opinião, Haroldo morreu no final da Batalha de Hastings, no caos do campo de batalha, provavelmente sendo golpeado até a morte por cavaleiros normandos, depois que seu exército perdeu a formação da parede de escudos. Na escola me ensinaram que Haroldo morreu com uma flecha no olho. É impressionante como uma história baseada em evidências incertas, provavelmente moldada pela propaganda normanda, acabou sendo aceita como fato histórico. Agradeço muito a todos os meus membros. Sua contribuição é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Agradeço especialmente ao John Sites. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe e nos vemos na próxima semana para mais um Perfis Históricos.